Salmo 1, 2, 3. A gente está no cântico de peregrinação. Na semana passada a gente viu um cântico de peregrinação no Salmo de número 125. E hoje nós vamos trabalhar com o Salmo de 123, que é a palavra que Deus nos deu para compartilhar com vocês. E nós cremos que são tempos de mudança, são tempos de crescimento, são tempos de alinhamento com o propósito de Deus, para juntos caminharmos de glória em glória para a eternidade, para todos sempre. Amém. Assim diz a palavra de Deus para nós a partir de agora, e a nossa oração é que seja revelado aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, e que possamos ter compreensão em prática dessa palavra. Que tudo que for dispersão, tudo que for contrário, tudo que for para fazer com que a gente fique sem prestar atenção nela, já caia por terra desde agora, e que Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para ministrar as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Verso de número 1 diz assim: a Ti levanto os meus olhos, na Nova Versão Internacional. A Ti, que ocupas o Teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. E aqui encerra esse salmo. Povo de Deus, uma peregrinação para Jerusalém, depois de 70 anos em cativeiro babilônico. Deus agora pega aquele mundo persa para, através inclusive de Ciro, liberar o povo para voltar para casa, para restituir aquilo que o povo de Deus tinha perdido. E eles estão nesse propósito: reconstruir o templo, restaurar as famílias, resgatar aqueles que estavam perdidos entre as nações, e fazer com que, através da palavra de Deus e da ajuda mútua, o Senhor pudesse edificar novamente, não somente cada pessoa, mas também cada família e aquela nação. Não é diferente nos nossos dias de hoje, onde nós estamos peregrinando em um mundo que não pertence a gente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos caminhando nesse mundo, nós somos estrangeiros nele, porque estamos indo para nossa Nova Jerusalém, que está no céu, aguardando a entrada daqueles que foram chamados com um propósito, e eu e você fazemos parte disso. E aí ele já começa, o salmista, dizendo: a Ti eu levanto os meus olhos. Quando a gente faz uma comparação com outras partes das Escrituras, principalmente com Salmos, da onde pode vir o nosso socorro nos momentos que a gente enfrenta, que não são fáceis nesse dia a dia, nessa terra, nesse mundo, uma sociedade corrompida, pragas, pestes, terríveis sinais da natureza, terremotos, furacões, tsunamis, abalos sísmicos, conflitos, guerras, violência, cada vez mais o amor esfriando. A quem nós podemos recorrer, senão ao nosso Deus? Era o que estava no coração do salmista, cheio do Espírito Santo. E nesse cântico, dizendo: a Ti eu levanto os meus olhos, e nós temos que olhar para o alto, para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a Ele que dedicamos o nosso culto, a adoração, é a Ele que clamamos. Então nossos olhos têm que estar fitos em Deus,
na pessoa de Cristo Jesus. Muitos confiam em carros, em cavalos, uns acreditam nas suas próprias riquezas, posses, muitos têm a tua força no próprio braço, inteligência e competências adquiridas, mas nós que estamos em Deus, ainda que todas essas coisas são boas, listas, importantes, mas nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele continua: a ti que ocupas o trono dos céus. Deus está entronizado entre os louvores do povo dele, entronizado nos céus, sentado nos céus, mas ao mesmo tempo habitando dentro de nós através do Consolador, o Espírito Santo. Em algumas traduções, como na NVT, diz aquele que nos estimula, aquele que é o nosso incentivador, aquele que faz com que nós não venhamos a ter medo, é aquele que nos proporciona direcionamento, é o nosso guia. Então o Senhor que está entronizado nos céus e que está acima de todas as coisas e criaste todas as coisas e que ocupa esse trono de majestade, tu és um Deus soberano e rei, o rei acima de qualquer governo, de qualquer reinado, um soberano Senhor que vai cumprir aquilo que prometeu, que falou, independente da vontade, desejo humano, independente de qualquer situação. Deus não perdeu o controle das nossas vidas, do povo dele. Deus não está disperso diante de tudo. Apenas essas coisas estão cooperando para poder forjar a instalação do anticristo, para a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então os dias estão sendo abreviados para que o povo de Deus, os escolhidos, não sejam enganados e ao mesmo tempo Deus cumpra aquilo que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E é lógico que esse trono todo-poderoso, Deus não deixou de governar, de ser soberano, dar as coordenadas e dizer como vai acontecer. Todas as coisas então vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é esse que nós podemos depositar nossa esperança, nossa confiança, nossas convicções e nossas certezas. As promessas muitas vezes do ser humano, elas são falhas, nós somos limitados pecadores, nós não podemos saber todas as coisas, a gente não tem toda a ciência conosco. Muitos são doutores em algumas áreas, mas não são em todas. Muitos doutores são também ignorantes em determinadas áreas, porque é assim o ser humano, cheio de limitações, cheio de restrições e cheio de pecado. Mas o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que para Ele nada é impossível, que tudo Ele pode, que tudo Ele cria, que tudo Ele faz e já fez para a glória e louvor do nome dEle. Então Deus, Ele não está limitado a um pensamento, a uma vontade, a um desejo humano. Deus não está limitado a qualquer situação, seja na terra ou fora da terra. Ele está no controle total de todos os universos que Ele mesmo criou para a glória dEle. Estava olhando no endereço de astronomia, mostrando a quantidade de meteoros que circulam ao redor da Terra em distâncias diversas, em rotações diversas, em passagens diversas, em distâncias também diversas. E a quantidade desses meteoros é absurdamente incalculável e um não bate no outro para pelo menos tirar a rotação da Terra do lugar. Não falo nem deles colidirem conosco, mas eles mesmos se chocarem e fazer com que a Terra saia de órbita. A ponto dos maiores cientistas internacionais hoje ter a certeza que não tem como matematicamente e fisicamente dizer, em alguma equação, em alguma conta, em algum cálculo, que isso seja possível, senão através da existência de um ser superior
que a Bíblia diz aqui, que ocupa no trono nos céus o nosso Yahvé. A Ele pertence toda a glória. Se tivéssemos a terra localizada apenas em 1 milésimo de segundo, diferente do que é hoje, ela toda congelaria e não teria mais vida. Para você ver a grandeza e a superioridade de Deus que você serve para todo sempre. Ele que criou a mim e a você, nos retirou da escravidão, nos tornou servos sem obrigação, mas de boa e espontânea vontade e amor do cumprimento da palavra, para sermos amigos, e mais do que isso, nos deu o privilégio em Cristo Jesus de nos tornarmos filhos dele. Tudo isso foi quando eu nasci, pastor? Não. A Bíblia diz que ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Oh, glórias a Deus! Nós temos propósito, nós temos identidade em Cristo, e é a Ele que nós levantamos os nossos olhos e entronizamos Ele, reverenciamos e adoramos, dizendo que não existe outro Deus além dele, todo-poderoso, onisciente, com toda a ciência, e onipresente, está presente em todos os lugares e ambientes para a glória e louvor do nome dele. E o verso 2 complementa dizendo: assim como os olhos dos servos, porque aquele que quer ser maior no reino, que sirva. O reino de Deus é diferente. O reino da terra, aquele que vai ocupando cargos ou hierarquias maiores, aquele que vai subindo o patamar, ocupando posições de gerência, de gestão, de governo, de poder e autoridade, vai ser sempre servido pelos outros. Mas no reino de Deus, aquele que vai se posicionando diante da grandeza, da vontade do Senhor, ele serve mais. Então aquele que anda com Deus e conhece o reino, sabe que cada vez que Deus derrama uma graça a mais, é para servir mais e melhor. Esse é o reino. Quem quer ser o maior nele, que sirva. Aleluia. Então os nossos olhos como servos, reconhecendo que tudo Deus fez para a glória e louvor do nome dele, nos criou para nós servirmos na casa dele, servirmos no reino dele, nos dedicarmos com excelência para fazer o melhor que possamos fazer, a melhor dedicação, nosso melhor tempo, nossos melhores recursos, nossos melhores conhecimentos, nossa maior capacidade, todas as nossas habilidades, todos os nossos talentos e dons são para servir a Deus em excelência. Não que alcancemos ela, mas corremos para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, cada dia em excelência. É inteiro, é de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Não é pela metade, não é uma parte, mas é servir a Deus como um todo. Então os nossos olhos estão atentos à mão do Senhor, e aí aparece nesse salmo algo que a gente já conhece na Bíblia, e a Bíblia fala que a mão poderosa de Deus está sobre aquele que Ele ama. A mão poderosa de Deus está sobre o povo dele. Lembra-se que eles estavam vindo restaurar as muralhas de Jerusalém, restituir o que tinha sido perdido, edificar a vida. Deus estava colocando eles agora, resgatando eles do cativeiro, para restaurar a sorte deles. Então eram aqueles servos que estavam esperando o favor do Senhor. Os orientais entendem muito isso, ainda mais naquele tempo que existiam muitos escravos, muitos serviçais, e ficavam esperando, quando era o rei, o cetro da justiça. O rei tinha que liberar a bênção através do cetro da justiça que ele estava segurando. Quando um servo
aquele que estava servindo, ele ia pedir algum favor, não que ele tivesse direitos, porque ele era escravo, não que ele tivesse possibilidade, não que ele pudesse receber alguma coisa, mas humildemente, clamando a Deus por uma intervenção, e nesse caso, clamando ao Senhor dele algo, ele ficava esperando que o Senhor, através das mãos, pudesse dar alguma coisa. E é nesse contexto que nós entendemos a mão poderosa de Deus sobre nós, nos dando livramento, provendo aquilo que a gente precisa, providenciando as nossas necessidades, cuidando da nossa vida, zelando pela nossa família, sendo bondoso para conosco, nos livrando das doenças, nos libertando do pecado, nos salvando diariamente, em glória, através da palavra dele, que cura, que liberta, que transforma. E os nossos olhos estão atentos nesse Deus, assim como os olhos dos servos estão atentos a essa mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, esperando Deus, não mendigando alguma coisa, não é pedindo, sabendo que não vai receber, é olhando, contemplando a grandeza de Deus, porque Ele está entronizado nos céus, com a mão estendida para abençoar, porque Isaías diz que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, nem com os ouvidos tampados que não possa ouvir. Esse é o Deus que eu e você servimos, e esperamos com convicção, porque Ele é um Deus que libera a bênção para o povo dele, porque simplesmente Ele resolveu nos agraciar, e isso é um privilégio para mim e para você, e nós precisamos dedicar a nossa vida por inteiro a Ele. Então, aquele que muito deve, muito ama, aquele que sabe da onde foi resgatado, da onde Deus está restaurando, da onde Deus resgatou e o que Deus está fazendo. Ele certamente tem um arrependimento profundo. E o arrependimento não é aquele que está pecando muito, mas é aquele que tem mais comunhão com o Espírito Santo, que se sente mais arrependido. E faz com que nós possamos olhar as nossas vidas, fazer uma retrospectiva onde estávamos, quem éramos e o que Deus faz e está fazendo conosco e para conosco. Essas mãos poderosas do Senhor faz com que os nossos olhos estejam atentos nele, ao nosso Deus, como diz o verso de número 2. E ele finaliza dizendo nesse verso 2: esperando que Deus tenha compaixão de cada um de nós. Estamos esperando a misericórdia do Senhor, e Ele diz na palavra dele que as misericórdias dele são os motivos de não sermos consumidos, destruídos, abatidos, arrasados, desfeitos, lançados no inferno. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Esperamos em nosso Deus que Ele tenha compaixão de mim e de você, de todos nós. E Ele mostra que Ele é um Deus misericordioso. Ele está nos dando uma nova oportunidade de arrependimento, de conversão, de libertação, de cura e salvação. E a condicional é nos posicionarmos diante dEle, para não olharmos as coisas dessa vida, mas olharmos para Ele, para o Senhor. Fixarmos o nosso entendimento na palavra dele. E ele adentra no verso 3 dizendo: misericórdia, Senhor. Um clamor, um pedido de ajuda a Deus. E ele começa dizendo: a ti eu levanto os meus olhos. Mas agora ele fala: tem misericórdia de nós. Ele começa o salmo na primeira pessoa dizendo: eu estou levantando os meus olhos a ti. Mas agora,
nós estamos pedindo misericórdia como igreja, como teu povo. Eu olho, mas eu estou intercedendo e pedindo em coletivo. É assim que deve ser a oração do justo, daquele que entende a Deus. Cada um de nós olha para o Senhor. Mas quando nós oramos, a gente não esquece dos nossos irmãos e irmãs. Porque Deus precisa ter, e Ele tem misericórdia de cada um de nós. A misericórdia é para cada um de nós, e isso em coletivo. O amor de Deus é liberado para um povo. O amor de Deus é liberado para o coletivo. Nós já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria, de opressões, de enganos, de mentira, de perseguições. Estamos cansados, Deus, de injúrias, de falsidades contra nós. Estamos cansados de escárnios. Estamos cansados de ouvir, ver e presenciar situações, pessoas, leis, sociedades que não querem conta com o crente, com o cristão em Jesus, que persegue, mata, destrói, oprime, zomba, critica. Estamos cansados de tudo isso, Senhor, de pessoas, inclusive da nossa própria família, escarnecendo de um Deus vivo, zombando da nossa fé. Estamos cansados de ver falsos mestres, falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores. Estamos cansados de ver o desprezo que essas pessoas têm pela tua palavra, desses orgulhosos que esquecem de ti e se comportam como arrogantes, altivos e soberbos. Por isso, tenha misericórdia de nós, para que nós nunca venhamos a nos desviar dos teus propósitos, do teu caminho. Tenha misericórdia de nós, para nós não fazermos parte desse grupo, como Alexandre e Mineu, que abandonou a fé, estava no nosso meio, mas não era dos nossos, como Paulo falou. Tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a viver falsas doutrinas e andar na seita. E já te agradecemos ao Senhor, porque não fazemos parte de um grupo que está desviado, pensando que está indo para a eternidade contigo, salvo, mas caminhando em passos largos para o inferno. Misericórdia de nós, Senhor, por todas essas situações que estão ao nosso redor. Misericórdia de nós. Tenha compaixão do teu povo, para que a gente não desfaleça, porque a tua palavra diz: se não desfalecermos e perseverarmos até o fim, seremos salvos. Então virão dias mais difíceis, mais trabalhosos. A Bíblia diz: virão dias onde as pessoas não têm mais compaixão pelas outras. São pessoas sem paixão. As paixões da carne têm desejos sensuais, lascívia, prostituição, adultério, fornicação. Desejos malignos têm, mas a paixão de se colocar no lugar do outro, de olhar com o olhar de Cristo, de ter misericórdia pela situação do outro, isso está escasso e cada dia mais há de acontecer essa escassez para cumprimento da palavra. E isso nos cansa, mas o Senhor é um Deus no qual depositamos a nossa certeza, confiança e fé, porque a tua palavra diz, o Senhor ensinando para os discípulos, que existem 3 coisas importantes no teu reino: a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui esse texto traz aquela palavra de Jesus:
que não deixemos de praticar justiça, fazer o que é certo, o que é correto, andar no caminho exato, correto, bom, de acordo com as Escrituras, em obediência. Amar no sentido de misericórdia e compaixão pelas almas que estão descendo à sepultura sem aliança com Cristo, sem arrependimento, mas ao mesmo tempo uma fé que transcende o entendimento a ponto de confundir aqueles que são doutores, que são soberbos, que acham que não precisam de Deus, que não precisam dele, porque Deus usa o insignificante, aquele que parece que não tem significância nenhuma, aquele que parece que não vai dar certo. Deus usa os improváveis para confundir toda a sabedoria humana, como diz em 1 Coríntios. E é lógico que Deus vai usar a mim e a você, aquele que se coloca humildemente, reconhecendo que não é pela nossa competência, nossa força, nossa inteligência, pelo que nós temos, mas porque Deus vai nos usar para a glória e louvor do nome dEle. Esse é o sentido do salmo. E assim, então, entendemos que Deus é um Deus que responde às orações dos santos e não deixa a gente perecer, mas nos mantém firme. Ele está nos resgatando, Ele nos resgatou e Ele nos resgata na história. Ele nos restaurou, Ele nos restaura e Ele continua restaurando na história. Então eles partem para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, para a edificação do templo. Eles partem para a reforma, eles partem para um avivamento, uma fé em arrependimento diário. Eles partem para uma reconstrução dos muros, reconstrução de uma cidade, reconstrução do templo. E o que aprendemos? Precisamos partir para essa mudança, abrir mão de coisas velhas do passado, renunciar a coisas que não dão mais para estar na nossa bagagem, deixar para trás coisas que não têm mais sentido para nós, abrir mão daquilo que está impedindo a reconstrução do projeto de Deus nas nossas vidas, do avivamento, da intimidade em glória com Deus, para que Ele possa restaurar os nossos sonhos, restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa vida, restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa família, restaurar o templo que nós somos, templo do Espírito Santo. Precisamos retirar as cinzas que estão queimadas, os entulhos, retirar aquilo que não condiz com a palavra, o misticismo, o judaísmo, o paganismo, o mundanismo. Precisamos retirar essas coisas dos nossos corações, da nossa alma, do nosso templo, que é templo do Espírito Santo. Precisamos edificar os muros desse templo. Precisamos edificar as muralhas de proteção. Enquanto um dorme, o outro está com a espada trabalhando e na outra mão a ferramenta para a construção. E um do lado do outro, como igreja, como um povo. A espada, a palavra de Deus, e com a armadura do Senhor, capacete da salvação, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, o escudo da fé, calçado na preparação do Evangelho da paz, como diz Efésios. Restaurar as nações, e a nação começa com a família. É isso que Deus quer, porque Ele já derramou a misericórdia dEle, e a Ti levantamos os olhos. Não existe outro Deus que a gente vai clamar, buscar e servir. Possa ser que nesses tempos e naquela destruição, nos destroços, no fogo que o inimigo tocou na cidade e acabou com tudo,
que é esse contexto histórico. Tinha ídolos, ficaram ídolos nos corações, na mente. E Deus quer acabar com tudo isso para restaurar a sorte do povo dele, que sou eu e você, nós que fazemos parte do povo dele. E aí vai acabar de vez a zombaria, porque você conhece a história e sabe que Deus restaurou as muralhas de Jerusalém, edificou o templo, e Salomão reconstruiu o templo como nunca ninguém viu. E depois que tudo aconteceu e o templo foi derrubado, Deus restaura de novo. E ainda que o povo entrou todo no pecado novamente, Jesus veio para a restauração desse templo, para a restauração da saúde da família, para a restauração da libertação das pessoas, para a restauração. Jesus nos resgatou e está restaurando as nossas vidas para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Você crê nessa palavra? Você confia nessa palavra? Você tem certeza que essa palavra está falando a verdade para você? Então eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida onde você está agora. Ele ministrou através da palavra, ele vai ministrar no individual com você. É o seu tempo com Deus. Pode sentar, pode ajoelhar. Mas agora levante seus olhos diante de Deus. Atente para a mão poderosa desse Senhor. E saiba que a mão dele é abençoadora. Clamamos com misericórdia e Deus responde, para que nós não venhamos a ficar afadigados e cansados e desistir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Fale a Ele agora, fale com Ele.